Inteligência e modelagem sociocomportamental. Você sabe o que é isso? Bom dia, bem-vindos. Você está no Construindo Novos Hábitos e hoje é a nossa quinta live da semana. Antes de começarmos no tema de hoje, vamos aos nossos lembretes, pois lembremos que esta live, essa dinâmica, esse projeto aqui, como o próprio nome diz, Construindo Novos Hábitos, ele tem o principal objetivo de nos ajudar na construção de novos hábitos. Que hábitos? Aqueles que de fato vão fazer diferença na nossa vida, aqueles que de fato vão dar suporte à vida que a gente quer, que a gente precisa, que a gente deseja, aqueles hábitos que vão nos tornar apto fisicamente, mentalmente e todas as capacidades para a gente poder conseguir desenvolver aquilo que a gente de fato quer. Então tem um sonho, tem um objetivo, tem uma meta. Qual é o hábito que ampara e que dá suporte a isso tudo para poder acontecer? Esse é o objetivo dessas lives, nos tornar cada vez mais conscientes para que a gente possa desenvolver a nossa vida da forma que realmente vai ser produtiva e eficiente para nós. Certo? Sem mais delongas, nossa rápida live aqui. Hoje vamos falar sobre inteligência e modelagem sociocomportamental. Bom, como a gente tem falado essa semana, eu pego um conceito macro e eu vou dar uma afinada nele, né? Então, quando a gente fala do conceito inteligência, existem N fatores com os quais a gente pode partir para falar a respeito que envolva o universo ou o conceito inteligência. Bom, eu gosto sempre de partir, quando a gente vai falar sobre um conceito tão bacana quanto inteligência, da etimologia da palavra, ou seja, a origem, da onde ela veio, seu significado inicial. E a palavra inteligência, ela deriva do latim e ela é uma junção de duas outras palavras que é interus, que vem do intellige, e o entre. Inteligência vem de intele e entre. Ou seja, quer dizer que tudo aquilo que... Só um minutinho, gente, que tocou aqui o telefone e eu me perdi todo. Será que o áudio continua? Gente, estão me ouvindo? Tocou o telefone aqui, ficou horrível para mim. Bom, acredito que sim, parou de tocar aqui. Desculpem, gente. Vamos lá, continuando. Então, palavra inteligência vem do latim, que quer dizer, resumidamente, escolher dentre. Tá? Então, a palavra inteligência, ela tem essa conotação que nos dá a capacidade de escolher entre opções. Isso quer dizer inteligência. Ou seja, para que você possa praticar a inteligência, você tem que ter aí dois fatores, duas mecânicas muito claras dentro de você. A primeira delas é a capacidade de escolha e a segunda delas é o que escolher. Então, para você escolher dentre, para que você pratique a inteligere, para que você pratique a inteligência, que é escolher dentre as opções que você tem que ter muitas opções. Então, esse é o caminho que eu escolhi para a gente falar aqui hoje. Obrigado pela confirmação aí, que estava preocupado. Esse é o caminho que eu escolhi para a gente falar de hoje sobre inteligência. Então, nós vamos partir sobre a inteligência emocional e as modelagens sociocomportamentais. Bom, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando sobre aquela capacidade que nós temos ou deveríamos, todo ser humano deveria ter, de conseguir se colocar no lugar do outro, de conseguir se projetar na situação que outros seres passam ou vivem. A inteligência emocional é aquela que é responsável por nos dar o suporte e nos fazer as escolhas que vão de fato dar suporte para tudo aquilo que a gente precisa e quer realizar na nossa vida. Se eu não tiver inteligência emocional, eu vou ser uma pessoa movida pelas paixões. Eu vou ser uma pessoa reativa. Sabe o leite moça que bateu, tomou? A pessoa emocional, que a pessoa que não tem inteligência emocional, que ela é muito emocional, sem inteligência,
ela é exatamente o leite moço. É bateu, tomou. É aquela que você não pode falar nada que já se explode, que você não pode contar uma coisa que já está sofrendo, que está morrendo. É aquela que está trazendo sempre o problema para todo mundo. É aquela com a nuvenzinha do Olaf na cabeça, sempre chovendo. E você pergunta, e aí, tá tudo bem? Ah, menino, tá uma bosta. Nossa, o negócio tá difícil, não tá legal. Vixe, minha vida não tem nada de bom, não tem história boa para te contar. Essa é o tipo de pessoa que não tem inteligência emocional. Por quê? Quer dizer que todo reclamão não tem inteligência emocional? Sim e não. Provavelmente sim, mas não, porque existem outras mecânicas também que às vezes faz uma pessoa que tem inteligência emocional agir por um caminho que não é bacana para ela mesma. E voltamos no conceito de autossabotador. Ou seja, a pessoa que não tem inteligência emocional, ela tá muito mais suscetível aos disparos desses autossabotadores que tem dentro da gente. Mas mesmo aqueles que têm, podem também estar suscetíveis a esses sabotadores, vamos chamar de mestre. Porque em tudo na vida, em todo o universo, existem escalas, graus. Então você pode ser um aprendiz, você pode estar no básico, intermediário e avançado. Você pode ser um analista, você pode ser um analista júnior, pleno e sênior. Então para tudo existe isso, tudo existe graus, tudo existe níveis. Então quando a gente fala de inteligência ou desses sabotadores, também tem. Você tem um sabotador no nível básico, no nível aprendiz, no nível ali bem superficial, tranquilo. Mas tem sabotadores que vão mais a fundo, que já estão no intermediário ali, estão num grau um pouquinho mais elevado. E você vai se deparar infalivelmente nessa estrada, se assim você continuar evoluindo e crescendo, com os seus sabotadores mestres. E esses requerem uma grande força intelectual, em especial da inteligência emocional, para que você possa encontrá-los, mapeá-los e principalmente discernir, saber que eles são um aspecto da sua manifestação, mas não são você. Um grande erro que as pessoas que não têm inteligência emocional cometem é achar que elas são tudo aquilo que passa dentro da cabeça delas. Todo tipo de pensamento que se manifesta, todo tipo de coisa que passa pela cabeça, seja bom, seja ruim, seja escassez, seja prosperidade, seja morte, seja dor, seja raiva, seja tudo, a pessoa acha que ela é isso. E não, deixemos uma máxima aqui. Nós não somos os nossos pensamentos, nós somos aquilo que produz os pensamentos. Obviamente, a fabriquinha, o produtor aqui de pensamento pode não estar bacana, pode não estar nivelado, pode não estar regulado, pode não estar legal e vai produzir pensamentos ruins. Mas você continua não sendo esses pensamentos ruins, você continua sendo o produtor de pensamentos. Então nós, a nossa cabeça, nossa mente, nosso pensinho, nossa inteligência, todo o nosso aparato psíquico aqui, se ele estiver bem alinhado, bem ajustado, bem direcionado, ele vai ter as melhores produções do mundo. Ou seja, do nada não sai nada, pelo menos nada de bom. De alguma coisa bacana, alguma coisa grande, certamente há de sair, no mínimo, uma semente do mesmo tamanho, com o mesmo potencial. Então, a nossa conversinha rápida de hoje aqui, já estamos caminhando para metade, é para que a gente tenha esses dois conceitos muito claros na nossa cabeça. De que inteligência quer dizer escolher dentre, e para que eu pratique ela eu tenho que ter base, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter modelos, tenho que ter formas, coisas para eu poder escolher. Se eu tenho só brigadeiro e beijinho, qual é a minha grande capacidade de escolha? 50%, eu vou ter ali um ou outro, acabou. Agora, se eu estou no paraíso dos docinhos, onde eu me deparo com mais de 100 mil docinhos, pensa quantas opções eu não vou ter. Obviamente, para eu escolher entre brigadeiro e beijinho, requer uma inteligência muito menor. Óbvio. Nem precisa gastar tanto espaço do cérebro assim. Mas para eu escolher dentre 1000 opções, dentre 1000 opções de formatação de empresa, 1000 opções de abertura de trabalho, 1000 opções de curso, 1000 opções de carreira, então requer com que eu tenha outras características. Se eu for escolher brigadeiro e beijinho, eu não preciso ter muita coisa na cabeça. Só eu pensar, gosto mais de coco ou de cacau? Gosto mais de preto ou de branco? Gosto mais de doce ou gosto mais de um que tem um ácidozinho? Não requer muitas coisas, mas se eu for escolher entre, eu vou ser um marqueteiro ou um engenheiro? Percebe? Tem muito mais coisas envolvidas aqui para poder fazer o mesmo grau de escolha entre duas coisinhas.
Aí você aplica esse mesmo conceito para toda a sua vida e você consegue ter uma pequena amostra para você perceber o quanto se faz necessário a inteligência emocional e o olhar carinhoso para isso tudo. Porque isso é a formação de quem você é. Bom, lembrando então que nós somos essa máquina de produzir pensamento e para que ela seja lapidada, para que ela possa produzir bons pensamentos, nada melhor do que com que a gente desenhe ela, com que a gente saiba como que eu quero que ela funcione. E para isso, a gente atrela o conceito que a gente acabou de falar de inteligência emocional, ao conceito de modelagem e modelagem sociocomportamental. Bom, o conceito de modelagem, se a gente fala do empreendedorismo, por exemplo, no meio de negócios, a gente está falando sobre a formatação, sobre uma forma de você estruturar baseado em alguma outra coisa, o seu negócio, a sua empresa, o seu processo, a sua dinâmica, seu funcionário, indiferente do que seja. Quando a gente fala de modelagem sociocomportamental, em especial aqui no campo da psicanálise, da psicologia, da terapia, da forma de pensamento, a modelagem sociocomportamental, ela vai te dar a mesma capacidade, a mesma ferramenta, ou seja, você vai ter a condição de entender, analisar e perceber quais são os aspectos que pessoas que você admira, que conseguiram o resultado que você gostaria de ter, que têm a profissão que você gostaria de ter, que fazem aquilo que você gostaria de estar fazendo, ou que se comportam como você gostaria de se comportar, indiferente do aspecto. Se existe alguém nesse planeta que tem alguma coisa que você gosta, saiba que isso é possível ser modelado. Isso é cópia? Não, é diferente. O próprio conceito é diferente. Quando você fala em cópia, você está pensando em apropriação de alguma forma daquilo. Geralmente envolve disputa por, originalidade, vontade, surgimento. E quando você fala em modelagem, você não deixa de honrar o Criador. Sempre que a gente fala em modelagem, a gente sabe que existe um modelo que alguém criou, que foi feito, que alguém pratica muito melhor, muito maior do que aquele que eu tenho em mãos ou pratico, e eu honro esse modelo aproximando ele de mim, do meu. Ou seja, eu vou pegar toda aquela característica, qualidade, processo e tudo mais o que eu achar que trejeitos, jeito de falar, vocabulário, base literária e vou trazer para o meu. Isso vai ser a modelagem sociocomportamental. Como a gente falou outro dia também, o quanto importante é para que a gente tenha bons modelos na vida. Ou seja, é muito importante modelo, como o nosso tema aqui, modelagem sociocomportamental. É muito importante você ter um bom modelo. Mas sem se esquecer de que, infalivelmente, na história da evolução, se você estiver indo bem no seu caminho, infalivelmente você será o modelo de alguém. Então, quando a gente fala de modelagem sociocomportamental, a gente está se dando um toque duplo. Eu tenho que encontrar, é bom eu encontrar, não é copiar ninguém, mas é bom com que eu tenha bons modelos, para que eu possa me modelar e não copiar, para que eu possa balizar o meu comportamento, para que eu possa falar, não, quando eu faço assim não tá legal, porque eu vejo aquele cara que fala assim, e ele fala assim, e eu acho muito mais legal, então eu vou começar a fazer igual ele, que eu acho que é muito mais legal para mim, vai ficar melhor. Ah, porque eu vi um outro que fala assim, que tá não sei o que tá falando assim, e eu não achei isso legal, mas eu vi um outro que tá sempre com a postura erguida, que tá aqui tomando cuidado com a voz, é claro, articula bem a boca, as palavras, para conseguir ter uma boa comunicação, canal de comunicação, não haja ruídos, não tenha ruído algum, eu também posso modelar isso. Então, resumindo, tudo é possível de ser modelado. Quando a gente fala de inteligência emocional e modelagem sociocomportamental, é como se a gente tivesse duas ferramentas capazes de transformar a nossa vida sem a gente ter um pingo de ideia da importância ou da grandiosidade ou do potencial que essas ferramentas têm. Então agora, para a gente casar essas duas ferramentas e caminhar para o final aqui da nossa live, eu tenho 9 hábitos e formas de pensar que as pessoas emocionalmente inteligentes praticam no seu dia a dia. Então, como a gente falou,
a gente está aqui falando sobre inteligência emocional e modelagem. A dica é, tenham modelos e se preocupem em se tornar um bom modelo, porque vocês, gostando ou não, sabendo ou não, tem pessoas que tomam você como um exemplo. Você tem sido um bom exemplo? Não se esqueça que tem uma dica muito grande aqui, um parênteses, uma chave aqui muito grande sobre isso, é que se você quer ser um bom modelo, mas aquele modelo inquestionável mesmo, saiba que não existe aquilo que você faça que não tem alguém que está vendo. Tudo que você faz tem alguém vendo. Esse alguém não precisa ser físico para que você saiba que você está sendo julgado. Então, quando eu falo em todas as lives, está conseguindo deitar a cabecinha no travesseiro e dormir bem, com sensação de dever cumprido, de tudo ter ido muito bem? Está nisso aqui também. Um dos segredos está exatamente nisso. Não pense que aquilo que você está fazendo que ninguém está vendo, você não está sendo julgado, ou não vão te ver de uma forma estranha. Tudo aquilo que é falha de caráter dentro de você, em algum momento, e no pior deles, vai se manifestar. Em alguma live eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque isso é muito interessante, essas falhas de caráter que a gente tem dentro, e a gente não percebe, e acha que ninguém está vendo, e está todo mundo vendo, e nos mínimos detalhes do seu discurso, do seu diálogo, do seu comportamento, das suas ações, se manifesta. Uma pessoa que está um pouquinho mais desperta enxerga tudo. Então, para que a gente se proteja inclusive disso, eu vou entrar com esses 9 comentários aqui, essas 9 dicas dos hábitos que as pessoas emocionalmente inteligentes têm. Ou seja, se você ainda não tem um modelo, se você ainda não tem alguém para que modelar, um grande empreendedor, um grande pensador, um grande filósofo, um grande escritor, um grande poeta, ou não precisa ser tão grande assim, contanto que você tenha admiração e concorde com o que ele faz. Olha para isso e mapeia essa pessoa, para você entender o que de fato é bom para você ou não. Porque como a gente falou, não é copiar. Modelar é você se apropriar com respeito e honra de alguma coisa, mas trazendo para você, transformando aquilo em seu, sem tirar o que o outro criou, sem querer ter os louros daquilo. É simplesmente um upgrade através de uma ferramenta que alguém criou. Enquanto ainda não tiver essa pessoa, eu vou dar aqui 9 comentários para poder servir como norte do que mapear em uma pessoa também quando você tiver o seu modelo sociocomportamental. Bom, primeiro comportamento, primeiro hábito dessas pessoas emocionalmente inteligentes é de que elas sabem controlar as emoções. Bom, inteligência emocional, o principal objetivo dela é controlar as emoções, nos dar a capacidade da gente poder regular, ou seja, a capacidade autorregulatória das suas emoções. O que quer dizer com isso? Quer dizer que se eu perceber que eu estou triste, eu tenho uma ferramenta, eu trago uma ferramenta, eu trago um pensamento, uso de alguma parte da minha inteligência emocional para regular a minha tristeza. Então, se eu estou mais triste do que feliz, eu vou regular isso de alguma forma. O dia que eu estou mais feliz do que triste, o que eu vou fazer? Talvez eu vou usar a minha inteligência emocional para poder eternizar esse momento. Ou seja, como eu sou inteligente emocionalmente e percebi que hoje eu estou muito bem e feliz, eu vou agradecer o dia inteiro. Oh, meu Deus, obrigado, estou tão bem, estou tão feliz, estou tão bem, estou tão feliz. Porque a inteligência emocional já me fez entender de que cada vez que eu agradeço por alguma coisa, eu eternizo, magnetizo e atraio mais daquilo mesmo. Então, se eu estou triste, eu vou ficar falando sobre aquilo, vou ficar reclamando. O que é reclamar? Reclamar, clamar novamente, pedir mais, pedir novamente por aquilo. Se eu ficar reclamando da minha vida, quer dizer que eu estou fazendo o quê? Igual quando eu agradeço, eu estou pedindo por mais daquilo. Então não é porque o nome chama reclamação e o outro chama gratidão, que eles não tenham a mesma mecânica, a mesma função de eternizar e magnetizar mais daquilo na sua vida. Ou seja, quando pensar em reclamar, não mais reclame, agradeça, porque vai fazer a mesma função, só que da forma certa. O yin e yang são duas partes da mesma coisa. Um dia a gente fala mais sobre isso. Segundo hábito das pessoas emocionalmente inteligentes, elas têm amigos inteligentes. Gente, não tem como você querer ser visto como um erudito, como um estudioso, se você anda com todo mundo que está no bar de quinta a domingo,
manhã, tarde e noite, ou tá lá tarde e noite, ou a pessoa não tem como ser uma pessoa levada a sério, um empreendedor levado a sério, se você é aquele que não vê a hora de postar o sextou, se você é aquele que não aguenta mais das 18 horas para poder encerrar o trabalho e acabou. Não adianta. Então aquele ditado, diga-me com quem andas que te direi quem és, é claro e perfeito. As pessoas inteligentes andam com pessoas inteligentes. Aves de mesma plumagem voam juntas. Então uma andorinha não faz verão. São N os ditados, são N as formas que a gente pode encontrar na literatura, na história, no dia a dia, que vai mostrar para nós exatamente isso. Pessoas inteligentes têm amigos inteligentes. E não é segregar o seu grupo, não é tirar quem está na sua vida hoje, né? Talvez cabe até o conselho aí, algumas pessoas sim. A gente pode pensar aqui um conselhinho básico, nós temos 5 vagas primordiais na nossa vida. Então sempre que essas vagas estão ocupadas, eu não tenho espaço para que outras 5 fortes energias me influenciem no meio disso daqui. O que eu preciso fazer então? Desocupar, criar vagas para isso daqui. Você é o resultado das 5 pessoas que mais estão próximas e mais influentes de você, infalivelmente. Tem algum mestre, algum professor, algum erudito, algum empreendedor, algum empresário de sucesso? Como que está essas 5 pessoas? Ou elas são compostas pelo amigo de infância, o pai e a mãe, que tiveram uma outra história, vieram de um outro momento, têm uma outra ideia de trabalho, amizade e relacionamento. Não descredibiliza, mas é diferente. Então, estão influenciando aqui, aí vem mais um relacionamento, namorado, mais um amigo do trabalho. Será que tá uma qualidade boa essas 5 maiores e talvez únicas grandes influências que você tem na sua vida? Qual que é o conselho aqui? Quando eu me vi nessa situação, eu percebi que eu não tinha perto de mim muita gente muito grande que pudesse me ajudar a modelar do tamanho que eu queria. Então, o que eu fiz? Eu precisei, e um dia a gente vai falar sobre isso também, que são as consequências do empreendedorismo. Eu precisei abrir mão de algumas figuras na minha vida para que eu pudesse preencher a vaga delas de uma forma que elas pudessem falar comigo. Então eu não tinha como conversar, por exemplo, com o professor Hélio Couto, com o Dr. Lair Ribeiro, eu não tinha como conversar com o João Apolinário, eu não tinha como falar com praticamente ninguém desse pessoal grande que faz alguma coisa que eu gosto. Então eu abri vaga na minha vida e eu introduzi mecânicas, a voz deles de alguma forma, através de literatura, leitura, vídeos, aulas, cursos, mas não é só 1 ou 2. É você literalmente preencher uma vaga com tudo o que aquela pessoa tem a oferecer para você pelo canal que ela tiver a oferecer. Então, essa é apenas uma das dicas sobre ter amigos inteligentes. Terceira dica para a gente correr aqui, que está um pouquinho atrasado para acabar. Leem bastante. Pessoas inteligentes, emocionalmente inteligentes, elas leem bastante. Opa, estava no som aqui. Elas leem bastante. Olha o meu cachorro aqui. Leem o quê? Leem tudo. Não tem só que pensar, eu vou ler um livro sobre romance da história antiga. Não precisa. Leia qualquer coisa. O cérebro precisa de treino. O conteúdo vem depois. Primeiro se preocupa com o treino, em colocar ele em treinar, em prática. Lê uma revista, lê uma página. Falamos ontem sobre o processo de planejamento de leitura. Mas inclua esse hábito, porque ele vai formar a sua inteligência emocional, não só a sua inteligência cognitiva. Item 4. Estão em constante estado de aprendizado. A pessoa emocionalmente inteligente sabe que tudo que ela sabe não basta para nada. Ela sabe, a única certeza que ela tem é que ela não sabe de nada. O estado de aprendizado é a coisa mais maravilhosa que você percebe, talvez a coisa mais gritante que você percebe em uma pessoa emocionalmente inteligente. Ela nunca está naquela postura de eu sei, sim, não, claro, todo até se tremendo todo, de tanto chilique que tem por não conseguir ter controle emocional. Ela está sempre assim, sério? Jura? Me conta mais, por favor. Ah, mas eu sei que você já sabe sobre isso. Não, mas o seu ponto de vista eu não sei. Me fala, por favor. Então, estão em constante estado de aprendizado. E esse, para mim, é a coisa que eu mais amo. Essa aqui é a 4ª, para mim, estado de aprendizado. Um dia eu quero fazer uma live só sobre isso. Estado de aprendizado. Vamos lá?
Item 5, não se julgam o melhor, que está muito ligado ao 4 também, né? Então eles não se estão sempre aprendendo e não se julgam o melhor. Óbvio que não. Como que eu vou ser o melhor se eu estou sempre aprendendo? Óbvio que eu não sou o destaque de nada, que eu não sou porra nenhuma, porque eu tenho muito para aprender. Tudo que eu já aprendi me coloca distante de muitas pessoas. Mas tudo que tem para se aprender me coloca exatamente no mesmo patamar de todo mundo. Então não tem como se sentir mais do que ninguém. Isso é muito perceptível em pessoas emocionalmente inteligentes. Elas querem compartilhar o tempo todo e elas veem que todo mundo tem algo a trocar junto com ela. Item 6. Assumem responsabilidades e seus erros. Obviamente uma pessoa que ela lê, que não se julga o melhor, que está sempre no estado de aprendizado, obviamente ela vai assumir responsabilidade e seus erros. Porque assumir responsabilidade não é só aquilo, responsabilidade pelo que deu errado, mas é a responsabilidade proativa daquilo que vai ser bom para você. A pessoa que não é inteligente emocionalmente, ela está sempre preocupada com o que passou, ai, porque fizeram, porque não sei o quê, ai, como é que vai ser, porque eu não queria, porque não sei o quê. A emocionalmente inteligente está preocupada com o que vai vir. Então, muita coisa aqui ainda vou assumir a responsabilidade porque vai ser bom para mim. Não é vou assumir a responsabilidade porque vai ser ruim, porque foi, porque me deram, porque me obrigaram. Assumo responsabilidade e meus erros porque é bom para mim. Porque eu posso estar construindo com mais responsabilidade. Porque toda vez que eu tenho a capacidade de assumir o meu erro, eu em primeiro lugar aprendo, em segundo lugar eu mostro para o outro que eu sou humano, em terceiro lugar a gente se equipara, o outro fala, esse porra aí não é nada de especial não, também erra que nem eu, então tá bom, vamos lá junto, te dá uma chave de braço ali, você faz um amigo, faz um parceiro e cresce na vida. Então, assuma a responsabilidade e seus erros. Pedir desculpa, gente, é a coisa mais linda e divina. Só não vulgariza. Não vulgarize nada na sua vida. Nem um eu te amo, nem um pedido de desculpa. Ah, mas falar eu te amo para todo mundo é bom. É bom quando é de verdade. Quando é vulgar, você quer apenas ter uma estratégia aí de manipulação, vai ter o tiro sair pela culatra. Item 7. Pessoas emocionalmente inteligentes têm empatia, que palavra bonita que a gente ouve bastante. Mas empatia nada mais é do que a capacidade de compreender as emoções e se colocar no lugar do outro de forma madura, inteligente e segura. Isso é empatia. Quando você tem empatia, você tem essa capacidade de o outro falando assim, mas por que você, Demian, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você fala para nossa, essa pessoa, coitada, ela tá aí brava porque ela tá sem dinheiro, ela tá sem dormir, ela tá com a família com problema, ela tá pedindo uma ajuda para mim que eu não tenho condição de dar agora, e eu falei uma coisa que achei que ia ajudar e ela não entendeu porque o emocional dela tá muito alto. Então eu não vou confrontar, vou ficar de boa, falar, meu amor, calma, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Eu entendo o que você está passando, eu entendo a sua posição, eu já estive assim, já estive assado, um fulano, um amigo, alguém esteve, eu entendo o que está passando, não foi isso que eu quis dizer, me perdoa, vamos nos entender? Então, gente, empatia é aquela capacidade, aquela virtude, vamos chamar de virtude mesmo, que consegue te fazer resolver qualquer problema. Quer resolver um problema ou quer passar por uma briga sem ter que sair com o olho roxo, sangrando, alguém na cadeia, outro no velório, qualquer coisa que seja, usa a empatia. É uma virtude, é uma ferramenta, mas que só os inteligentes emocionalmente podem usufruir. Item 8. Aproveitam o tempo de forma inteligente. Falamos ontem também sobre aproveitamento de tempo, falamos em outra live também, aproveitar as rotinas diárias com um fonezinho, aqui um conteúdo, um curso, alguma coisa para você ir registrando, fazendo o que nós falamos na segunda live, a PNL, acostumando o seu cérebro a ouvir aquilo que é bom para você, aquilo que vai formar e construir você na sua melhor versão. Não aquilo que vai te transformar eu não posso nem falar aqui, né, porque eu acho que vai ser alguns probleminhas. Mas essas pessoas que gostam de dançar muito aí até o chão e que estão aí esfregando em todo mundo, estão aí fazendo trenzinhos em festas meio estranhas. Esse tipo de música vai ficar na sua mente te formando a isso, tendenciando você a isso, despertando toda a sua libido, despertando
a energia da libido, que deveria ser usada para a sua criatividade, para ser direcionada totalmente para a sua genitália, totalmente para a parte sua emotiva aqui, vai dar aqueles disparos de tesão, que não é esse o objetivo da libido. Esse é um dos usos da libido. Então, cuidado, aproveitem o tempo de forma inteligente, aproveite seu tempo de forma muito inteligente. E 9, tem hobbies. O que é um hobby? Hobby é aquilo que você faz por prazer, é aquilo que você faz sem obrigatoriedade. Por que tem hobby? E eu vou falar que essa parte para mim é o mais difícil. É muito difícil para mim hoje ter tempo para fazer qualquer coisa, ainda mais um hobby. Mas por que é tão importante se ter hobbies? Porque é dentro do momento de execução do hobby que a sua mente desabilita todas as funções ativas normalmente de trabalho, construção, ganhar dinheiro e sobrevivência. E dentro do hobby, ela se permite acontecer o flow. O flow é aquele estado mental que é mostrado até num filme Soul, que fica aí a dica, Soul da Disney Pixar, tá no Disney Channel. É maravilhoso, vai explicar um pouquinho lá também, quer dizer, explicar não, vai elucidar uma dos potenciais funcionamentos do estado de flow. Ou seja, quando eu estou preocupado aqui no trabalho, como é que eu faço isso e aquilo? Puxa, eu tenho que expandir a empresa, como é que eu vou expandir para esse lugar, e dinheiro e tal, e tal, e tal, e tal. Tem que fazer um pitch, tem que ter uma reunião, tem que conseguir investidor. Isso tudo quando está corroendo a cabeça da gente tem que parar e se organizar. Como que eu vou organizar? Se eu começar a organizar isso tudo, o negócio vai continuar a mesma coisa, você vai dar continuidade naquela preocupação toda. Então você para tudo e vai para o seu hobby. Vai pintar, vai dançar, vai cantar, vai escrever, fazer linha pontilhada, fazer crochê, o que quiser. Mas você vai falar para o seu cérebro assim, cérebro, agora nós vamos brincar. Agora nós vamos relaxar. E aí você faz o que você quiser. E é nesse momento que a resposta vem. É no momento em que você relaxou da corda que a rigidez acontece. É nesse momento em que você não se preocupa mais com o problema. Fala, não, tá bom, tá na mão de Deus e acabou. É aí que acontece. E um dia a gente vai falar sobre isso também, que é o momento mágico, o momento divino do desapego. Então o hobby aqui, ter um hobby, está muito ligado a isso. Está ligado a você a capacidade de desapegar, ou seja, o soltar quântico. Fez um pedido para o universo, quer que ele funcione, peça uma única vez, agradeça todos os dias e solte para sempre. É assim que o milagre acontece. Bom, gente, era isso que eu queria falar. Eu tenho aqui uma última dica bônus, que essa foi o que acrescentei aqui da listinha que eu já tinha feito, acrescentei de última hora hoje ela aqui, que também vai servir para a gente poder fechar essa live com a nossa reflexão do dia. E 10ª e última e bônus dica, as pessoas emocionalmente inteligentes, elas sabem que a vida é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Ou seja, começou a corrida, não se desgasta desesperadamente, porque não está ali o fim está longe. Vai muita água debaixo dessa ponte ainda. Então, já que a vida não é uma corrida de 100 metros, onde eu não me preocupo com uma garrafinha, eu me preocupo com uma roupa leve, com uma boa ignição aqui, um bom disparo, correr para chegar, acabou ali, eu morro ali, cessa ali, continua a próxima etapa. Como a vida é uma maratona, é bom com que eu tenha me preparado antes, é bom com que eu tenha hidratação adequada, a roupa adequada, os pontos de parada, quando eu vou no banheiro, quando eu vou descansar, quando eu vou continuar. Então, lembre-se sempre disso. A vida não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona. Nós, como atletas da vida, aqui na nossa academia, nos preparamos diariamente. E encerrando nossa live de hoje, espero que tenha sido bom para vocês. Hoje a gente encerra a nossa semana. Amanhã, sábado, nós nos vemos às 10 horas da manhã aqui. Não às 9, porque eu vou descansar um pouquinho mais. Tá bom? Até amanhã, então. Um excelente dia para todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Bons pensamentos.